Estamos já várias semanas aqui no primeiro João e o que eu quero ler realmente hoje, novamente, é 1 João 2, versículo 7. 1 João 2, versículo 7. Deixa eu... Eu faço o estudo do WordPerfect e depois eu transfiro em PDF para poder olhar na tela melhor. Eu tinha que fazer isso. Okay. Pensei que estava tudo pronto hoje. Versículo 7 diz: Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. E nós temos visto a palavra preceito no passado. E alguém lembra o que quer dizer preceito? Regra. Algo que deve ser seguido. Okay? E hoje o título do estudo é A Expectativa do Preceito nos Salvos. Semana passada nós vimos o que? Alguém lembra? Como o Salvador, eu não lembro exatamente Mas semana passada foi o Wagner? Foi o Wagner, não? Semana retrasada. Isso, por isso que deu esse problema. Semana retrasada, como o Salvador cumpria o preceito. Qual é o preceito? Alguém lembra? Amar uns aos outros. Amar uns aos outros. E é esse mandamento novo que é antigo. Né? E eu estou usando a palavra expectativa como palavra-chave hoje. O que quer dizer expectativa? Esperança, ok? Temos. Boa. O que mais? Essa é uma boa resposta. Do dicionário de situação de quem espera a ocorrência de algo. Esperança. Esperar. Né? Ou sua probabilidade de ocorrência em determinado momento. Então, expectativa. Então, nós estamos vendo a expectativa do preceito nos salvos. Então, em outras palavras, o que eu estou dizendo?
como os salvos, quer dizer, você e eu, devemos agir porque temos o preceito de amar uns aos outros. Talvez alguém pode reformular ele melhor, uma frase melhor do que isso. O expectativo, aliás, o preceito na epístola de São João é imposto a quem? Sobre quem? Os filhinhos, os filhos de Deus. E lembra, qual é o preceito? Amar uns aos outros. Uma vez que Deus, em sua natureza essencial, é amor, e os crentes se tornam participantes da sua natureza no momento da regeneração, por exemplo, nós podemos ir para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, e nós lemos: pelos quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Segue-se o que Paulo ensina em Romanos 5, então estou usando Pedro, agora vamos ver o que Paulo diz em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 5. Romanos 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, a expectativa, né? Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Assim, há um mandamento de amar uns aos outros. Parece que está repetida pelo menos 5 vezes. Amar uns aos outros. O amor divino deve ser exibido nos filhos de Deus, assim como é exibido no Pai. Como também vimos Cristo na semana passada. Somos chamados primeiro a contemplar esse amor. Voltando para 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Alguém pode ler esse versículo para nós em voz alta? 1 João 3:1. Alguém pode ler? 1 João 3:1. Vede como grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Obrigado, Felipe. Me diga uma coisa. A palavra vede, você está com o grego aberto? O que quer dizer isso? Vede. O senhor quer o que? A definição do dicionário? Vede é... Da palavra grega. É eido. Perceber com os olhos, perceber por algum dos sentidos, perceber, notar, discernir, descobrir. Agora, perceber como? Com os olhos. Por algum dos sentidos. Com os sentidos. Perceber, notar, discernir, descobrir. Perceber, notar e que mais? Tem mais aqui, tem prestar atenção. Prestar atenção. Vede. Contemple, né? Contemplar, observar atentamente, analisar, levar em consideração. Ok, tem notado com os olhos. Não é apenas
e vai com outra coisa. Não, vai e meditando, contemplando, pensando. Né? Observar atentamente. O Espírito Santo está chamando os crentes, quer dizer, está me chamando vocês a considerar e contemplar esse tipo particular de amor. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Parece um amor estranho pelo mundo, que o Pai nos concedeu. A língua grega, tem concedida, é a forma perfeita da palavra didomi, que significa dar algo. E o presente tornando-se posse permanente do recebedor. O presente tornando-se posse permanente do recebedor. Quer dizer, ele nos deu algo e esse algo é permanente. O amor de Deus por nós é nossa possessão permanente e nós somos os objetos permanentes de seu amor. Esse não é o amor do mundo. As palavras qual grande são a tradução da palavra grega potapé, que às vezes é traduzida como estranho ou estrangeiro. Na verdade, é um tipo de amor estranho ao mundo. É um amor que vem de Deus. É celestial, que os homens deste mundo desconhecem. Este é o amor que deveria deixar o Filho de Deus, nós, os filhinhos, os crentes, cheios de admiração e espanto. Vede, né? Com grande amor, contempla, dá tempo para estudar esse amor. Em versículo 11, nós lemos, capítulo 3, porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Com essa nova apreciação do amor concedido a nós, somos intimados a amar quem? Uns aos outros. Porque esta é a mensagem que ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Os discípulos de Jesus ouviram essa mensagem desde o início de seus primeiros contatos com Jesus, com o Filho de Deus, com o Messias, o ungido. No início, talvez eles não entenderam que realmente é o ungido, o Cristo. Mas, por exemplo, quando vamos para o Evangelho de João, isso, obviamente, 3 anos depois que eles conheciam ele, e ele está junto com os seus discípulos, observando Pesach, Páscoa, e logo em poucas horas ele será julgado, crucificado, sepultado. Mas aqui, antes de sair da sala, em capítulo 13, versículos 34 e 35, ele diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos,
se vos o quê? Amares a si mesmo. Não. O quê? Uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro. Desculpe, eu quis ler versículo 34, daí 35. 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós, como crentes em Cristo, também devemos prestar atenção a estas palavras. Lembra? Vede, contempla. Devemos prestar atenção a essas palavras. E como filhos de Deus, crentes em Cristo, o amor aos irmãos deveria ser uma manifestação do nosso novo relacionamento. 1 João, capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então nós vamos ver duas coisas opostas. Né? Nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Pulando, vamos ler até versículo 14. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia, ao contrário de amar. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão, permanece na morte. O Evangelho não apenas salva os homens da penalidade do pecado e os une a Cristo, mas também une em amor a seus irmãos em Cristo. Pelas boas novas, a obra de Cristo, cremos nele, nós que éramos em inimizade contra Deus, achamos o quê? Amizade e amor. Ele nos ama e nós devemos amá-lo, sendo que ele nos ama e estamos amando ele, aprendendo cada vez mais como devemos estar. Amá-lo, também devemos estar amando uns aos outros. A evidência da fé de alguém em Cristo é vista em sua expressão de amor para com os que são de Cristo. Como é que essa pessoa trata outros irmãos em Cristo? E vai saber, ele é crente. A evidência da fé de alguém em Cristo é visto em sua expressão de amor para com os que são de Cristo. Quaisquer que sejam os outros preceitos que a Epístola revela, ela impõe a todos os crentes o preceito de amar uns aos outros. O dever do amor fraternal deve ocupar um lugar importante na vida de cada crente. Versículo 23, 1 João 3, 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome do Filho de Jesus Cristo e nos
amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. Então, amar é não somente algo que eu devo praticar, que eu pratico, mas é um mandamento. Eu devo amar. Amar não é uma coisa que vem automaticamente, é algo que eu determino. Eu vou amar. Eu amo. E devemos notar aqui que há duas coisas sendo declaradas como constituindo o mandamento. E seu mandamento é isso: que creamos no nome do seu Filho Jesus. Crê em Jesus Cristo. A segunda coisa é o quê? E nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. Então, acredita ou crê em Jesus Cristo e amai-vos uns aos outros. Esse faz parte desse mandamento. A crença correta resultará em comportamento correto. Obediência. É inútil alguém tentar testemunhar sua fé em Cristo se não tiver amor pelos de Cristo. Os dois são considerados aqui como inseparáveis. Portanto, é inútil buscar o amor fraterno a menos que haja fé em Jesus Cristo. Se esse único preceito de amar uns aos outros fosse atendido, todos os problemas entre os crentes cessariam. Por quê? Se eu estou amando e você está me amando e eu fizer alguma coisa sem pensar e te ofendi e depois eu volto e fico dizendo: oh, irmão, o que vai acontecer? Eu confessando, estou errado. O irmão, então, vai o quê? Me perdoar. Por quê? Amamos uns aos outros. Lembra quando Pedro pediu quantas vezes devo perdoar? 7 vezes? Quantas vezes? 70 vezes. Quantas vezes Deus nos perdoa? Lembra 1 João 9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso mesmo. Temos que aprender mais e mais a amar um ao outro. Tem que ir para o trabalho. Então, obrigado por estar até esse momento. Tenha um bom dia no trabalho. É pela sombra, viu? Ok. Paulo. Queria, você pode orar e Deus abençoe ele indo para o serviço e dando graças. Olha, esse rapaz, 3 anos atrás, nunca queria chegar aqui para assistir um estudo bíblico e depois ir para emprego, né? E vamos orar, dando graças por ele. Senhor Deus, graças te damos pela presença de todos aqui na classe de homens. Obrigado pelo estudo que estamos agora aprendendo a continuar abençoados nesse sentido. Senhor Deus, te agradecemos pela vida do Gabriel. É bom saber, bom ver que ele está aqui constantemente conosco e mesmo intercedendo o trabalho que o Senhor conduz ele seguramente
até lá, que possa conservá-lo e ajudá-lo a dar um bom testemunho cristão ali nesse expediente de trabalho. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Amém. Nós estamos falando sobre amor. Ame uns aos outros. E com ele não aqui. Vamos analisar o relacionamento que nós temos com ele, que ele tem conosco e com o Senhor. Podemos fazer isso? Ele veio porque ele ama Cristo. Alguns anos atrás não era assim. A vida dele foi totalmente virada. E aqui hoje ele tem que trabalhar, mas ele veio para participar no estudo bíblico, porque ele nos ama. Ele ama Cristo e ele nos ama. Ele está sempre pronto agora a ajudar um ao outro. Por quê? Ele nos ama. Ele está demonstrando o que eu estou tentando, ensinando. Nós devemos, como se diz, reciprocar. É essa palavra? Não, é uma palavra inglesa. Nós devemos responder da mesma maneira. Por quê? Amamos Cristo. Então, ele veio, participou da aula. Agora ele tem que sair, infelizmente. Ele tem um emprego, tem que trabalhar. Nós sabemos. Então, o que nós fizemos? Eu quero que vocês falem. Oramos por ele, né? E durante o dia vamos continuar orando, né? Por quê? Amamos Cristo. Ele ama Cristo. E sendo que nós amamos Cristo, nós devemos amar um ao outro. E podemos demonstrar esse amor em que? Na maneira em que pensamos e olhamos para nossos irmãos. Paramos para orar. Deus abençoe, dando segurança no caminho, de volta. Estamos sempre orando que cada um de nós seja um bom exemplo de o que um crente deve ser para o mundo. Porque esse amor não é o amor que o mundo conhece. É estranho. Diferente. Em Romanos 12. Romanos 12. Vamos lá. Romanos 12. Versículo 5 diz: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ele segundo a minha se é ministério, seja ministrar, se a ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom a exortar, ou o que reparte, faça com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Todos os verdadeiros crentes em Cristo são membros uns dos outros. Fazemos, todos nós, o corpo de Cristo. É uma expressão na Bíblia.
Somos um. Em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4. Versículo 9, nós lemos: quanto, porém, o amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Esta foi uma das primeiras lições que os primeiros discípulos aprenderam. Em João 15, nós lemos versículo 12 e também 17. O meu mandamento é este. Qual é? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E versículo 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. E lembra que quando Jesus estava aqui falando essas palavras, ele estava junto com os seus discípulos e ele ia logo provar o amor que ele tem. Morreu por eles, morreu por nós, para nos dar vida eterna. E esse ensino é repetido pelo menos 15 vezes no Novo Testamento. Foi o apelo do apóstolo João em sua segunda epístola também. Segundo João. E quando terminamos 1 João, nós vamos passar direto para 2 João. E depois vamos passar para 3 João. Mas 2 João, versículo 5. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Talvez você vai perguntar, quem é essa senhora? Já no debate. Mas, voltando para o primeiro versículo, o presbítero, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente ela, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Pode ser que ele está escrevendo para uma igreja. Ele está alegre de ver que os seus membros estão fiéis. E agora, Senhor, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos. Qual é? Que nos amemos uns aos outros. Se amarmos uns aos outros, nossa maneira de viver e tratar um ao outro mudará. Vamos para Romanos 14. Romanos 14. Romanos, capítulo 14. Veremos versículo 13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Se amarmos uns aos outros, nossa maneira de viver
e tratar um ao outro, mudará. Veremos agora Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Capítulo 5. Versículo 15 diz: se vós se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Pessoas que não sabem demonstrando o amor. Vamos ler versículos 25 e 26. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Com as atitudes corrigidas, o amor se mostra edificante. Voltando para Romanos 14. Romanos 14, vamos agora ver versículo 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Lembra, eu disse que seus sentimentos mudarão? Vamos para capítulo 15, versículos 5 a 7. 5, versículo 5 diz: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Evidenciará mais cuidado para um ao outro. Em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Coríntios, capítulo 12, começando com o versículo 25. E nós lemos aqui: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Voltando para Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, versículo 13, aprenderá a alegria de servir aos outros. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas o que? Servi-vos uns aos outros pelo amor. Assim, torne-se ajudador e não destruidor. Em Gálatas 6, virando a página,
versículo 2, diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, amar uns aos outros. Será considerado como pessoa aprazível, agradando os outros com sua delicadeza de sentimentos e fineza de maneiras. Antes, vamos para Efésios, capítulo 4, Efésios 4 agora, e veremos, antes, versículo 32, Efésios 4, 32, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. A única maneira que Deus perdoa é em Cristo. Em Cristo. Considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso nós lemos em Hebreus capítulo 10, versículo 24. Perdoar é tão difícil praticar, mas não é impossível. E quando alguém está procurando agradar Deus e viver para Deus, se torna mais fácil. Perdoar e ser perdoado são dois lados da mesma moeda. Também devemos aprender melhor a considerar uns aos outros, dando o preceito. Então, Hebreus 10, 24 diz que consideremos-nos uns aos outros, para vos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu posso encorajar você como amar uns aos outros através da minha vida. Espero que faça. Vocês também podem encorajar a outros a amar um ao outro. Agora vamos voltar para 1 João capítulo 4 agora. 1 João 4. Vou ler versículos 7 a 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. É interessante que o João diz aqui: amados, amemo-nos uns aos outros. Amados. O apóstolo João usa a palavra amados 4 vezes nesta epístola. Em capítulo 3, versículo 2, capítulo 3, versículo 21, capítulo 4, versículo 1 e versículo 7. É usado para Cristo em Mateus 3, 17 e para aqueles que são de Cristo em Romanos 1, 7. Como os amados por Deus. Esse termo nunca é aplicado aos incrédulos, amados, porque é assim. Sim, Deus ama o mundo. Deus tem um amor especial por aqueles que amam seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Alguém pode objetar, insistir que todos os homens são amados por Deus. Sim, embora seja verdade que todos os homens são amados por Deus, é igualmente verdade que ninguém, exceto os filhos de Deus, é chamado de amado de Deus. Ele demonstra amor
mas chama os amados, os que são seus filhos. Cristo é o Filho amado do Pai. E se você deseja ser aceito entre os amados de Deus, você deve ser agradável assim, no amado. Efésios 1:6, que diz: para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Assim como qualquer pai terreno tem um amor especial por aqueles filhos que são fruto de seus próprios lombos, assim também Deus ama com um amor especial aqueles que são seus filhos. Versículo 7, 1 João 4 diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E versículo 4, 1 João 4:4, filhinhos, sois de Deus e já vos tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Versículo 6, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Versículo 7. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Portanto, o amor é o vínculo abençoado da família de Deus. Demonstrar o amor divino é uma prova de um desenvolvimento constante do conhecimento de Deus, pois qualquer que ama conhece a Deus. Crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo é crescer no amor. 2 Pedro 3,18 diz: antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém? Aquele que não ama, 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama habitualmente nunca conheceu a Deus. O conhecimento real de Deus tem um efeito prático que não pode passar despercebido. O amor é, portanto, a prova de vida, o teste de vida e conhecimento, enquanto a ausência de amor significa ausência da vida espiritual e conhecimento. À medida que conhecemos a Cristo e o amamos, continuamos a amar seu povo por causa dele. 1 João 5, versículo 1 diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Uma vez que todo crente é participante da natureza divina, pela qual ele nasceu de Deus, espera-se que sua vida manifeste amor àqueles que também nasceram de Deus. Todo crente que compartilhará o dom do amor com aqueles que estão em Cristo. Todo crente que compartilha o dom da vida em Cristo também compartilhará o dom do amor com aqueles que estão em Cristo. A pessoa que ama a Deus como seu Pai também amará os filhos de Deus, quer dizer, seus irmãos em Cristo. Então, nós vamos terminar.